Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo. E esta noite vou contar para vocês uma história que faria até Tiates, o deus da ressurreição e profecia, segurar o fôlego. Uma história sobre honra, redenção e uma flecha que nunca foi disparada. Aproximem-se. Encham suas canecas. Porque o que começo a narrar agora aconteceu nas Uivantes, aquela floresta amaldiçoada entre Derreon e as montanhas sanguinárias, onde até os lobos preferem não caçar. Tudo começou quando 3 aventureiros, que chamarei de tolos corajosos ou corajosos tolos, você decide, aceitaram um contrato aparentemente simples. Simples, como se alguma coisa em Arton fosse realmente simples. Primeiro conheçam Bram, o guerreiro. Um homem grande como um ogro, mas com um coração macio como pão fresco. Carregava um machado de 2 lâminas que ele chamava de conversa final. E acreditem, poucos discordavam dela. Bram era do tipo que ajudava velhinhas a atravessar a rua, mesmo que a velhinha não quisesse. Depois temos Iena, a ladina élfica, ágil como uma sombra, afiada como suas adagas gêmeas. Iena tinha 3 amores na vida: ouro, liberdade e irritar Bram. Nessa ordem. Ela sorria pouco, mas quando sorria, alguém geralmente perdia a bolsa de moedas. E por último, mas não menos importante, Orin, o clérigo de Calmir. Jovem, idealista, com uma fé inabalável no Deus da Justiça. Segurava seu símbolo sagrado como se fosse a própria luz divina, o que, considerando os milagres que fazia, talvez fosse mesmo. Orin acreditava que todo ser merecia redenção. Ah, doce ingenuidade. Os 3 haviam sido contratados por Lord Tavish, um nobre de Valcária preocupado com sua filha. A jovem Mirabel havia desaparecido 3 dias antes, nas proximidades da Floresta das Uivantes. Testemunhas diziam que ela perseguia algo, ou alguém, mas suas palavras eram confusas, cheias de terror. Uma figura cinzenta, diziam. Um arqueiro sem rosto. Morte caminhando entre as árvores. Orin chamou aquilo de superstição. Iena chamou de oportunidade. Lord Tavish pagava bem. Bram apenas pegou seu machado e disse: "Vamos trazer a garota de volta." E assim, sob um céu pesado de nuvens escuras, os 3 adentraram as Uivantes. A floresta os engoliu como um predador faminto. As árvores eram antigas, retorcidas, com galhos que pareciam garras tentando arranhar o céu. A névoa se arrastava pelo chão como um tapete de fantasmas. Até os pássaros haviam silenciado. Iena seguia na frente, seus olhos élficos perscrutando cada sombra. Bram vinha no centro, sua presença reconfortante como uma fortaleza ambulante. Orin fechava a retaguarda, murmurando preces a Calmir. Horas se passaram. Nada. Nenhum sinal de Mirabel. Nenhum sinal de qualquer coisa. Até que Iena ergueu a mão, parando o grupo. "Vejam", ela sussurrou, apontando para uma árvore à frente. Havia uma flecha cravada no tronco. Antiga. A madeira do eixo estava apodrecida, mas a ponta, feita de prata e gravada com runas estranhas, brilhava com uma luz fantasmagórica azulada. "Isso não é bom sinal", murmurou Bram. "Quando é?" Iena retrucou. Orin aproximou-se estudando as runas. Seu rosto empalideceu. "Essas marcas são da Terceira Era, magia antiga, muito antiga." Foi então que sentiram um frio. Não o frio normal de uma floresta à noite, mas um frio que vinha de dentro, como se alguém estivesse roubando o calor de suas almas. A névoa começou a se mover. Não com o vento, porque não havia vento. Ela se movia sozinha, se enrolando, se condensando. E então ele apareceu. Uma figura alta, vestida com um manto esfarrapado que já fora verde, mas agora era apenas sombra e cinzas. Um capuz cobria seu rosto, se é que havia rosto ali. Nas mãos cadavéricas, um arco longo, negro como a meia-noite. Nas costas, uma aljava vazia, exceto por uma única flecha. Uma flecha que brilhava com a mesma luz espectral da que estava cravada na árvore. A criatura não se movia como um homem, flutuava. Seus pés não tocavam o chão. Quando falou, sua voz ecoou como se viesse de um poço profundo, carregada de séculos de dor.
Vocês vieram. Bram ergueu seu machado. Hiena desembainhou suas adagas. Orin segurou seu símbolo sagrado, invocando a proteção de Calmir. Mas a criatura não atacou. Apenas permaneceu ali, imóvel, como uma estátua de pesadelo. Eu esperei. Tanto tempo, continuou a voz. Procurei aqueles dignos. Dignos de quê? Orin perguntou, sua voz firme apesar do medo. A figura levantou uma mão esquelética, apontando para o norte. De ajudar-me a disparar minha última flecha. Silêncio. Apenas o sussurro da névoa. Hiena foi a primeira a falar. E por que diabos faríamos isso? O arqueiro fantasma virou seu capuz vazio em direção a ela. Mesmo sem olhos, eles podiam sentir seu olhar. Porque se eu não disparar, reinos cairão. Se eu disparar errado, reinos cairão também. Bram franziu a testa. Isso não faz o menor sentido. Fará, respondeu o espectro. A garota que procuram está comigo. Segura. Mas apenas se concordarem, apenas se me ajudarem. Orin deu um passo à frente. Quem é você? O que é você? Por um longo momento o arqueiro não respondeu. Então, lentamente, ergueu uma mão e baixou seu capuz. Não havia rosto. Apenas um crânio coberto por sombras e luz espectral. Mas nos buracos onde deveriam estar os olhos, ardia algo. Arrependimento, talvez. Ou propósito. Eu era Valorian, o certeiro, arqueiro do rei em Derreon, campeão de Calmir, protetor dos fracos. Sua voz tremeu. E cometi o pior erro que um arqueiro pode cometer. Hesitei quando não devia. E agora, estou preso entre a vida e a morte, condenado a vagar até que minha última flecha encontre seu destino verdadeiro. A névoa se agitou ao redor dele, como se respondesse à sua dor. Ajudem-me, ele implorou. E salvarei a garota, recusem. E ela se perderá nas brumas comigo. Para sempre. E assim, meus caros ouvintes, os três aventureiros olharam uns para os outros, sabendo que haviam tropeçado em algo muito maior do que um simples resgate. Algo antigo, algo perigoso, algo que não os deixaria ir embora sem uma resposta. E foi assim, meus caros aventureiros, que Bram, Hiena e Orin se viram diante de uma escolha impossível. Recusar um espectro ancestral ou embarcar numa jornada que cheirava a problemas do tamanho de um dragão. Hiena, sempre prática, cruzou os braços. Antes de concordarmos com qualquer coisa, queremos ver a garota. Provas de que ela está viva. Valorian inclinou sua cabeça espectral como se considerasse o pedido. Então ergueu uma mão esquelética e a névoa ao seu redor se contorceu, formando uma imagem translúcida. Ali estava Mirabel, sentada junto a uma fogueira fantasmagórica, ilesa, mas com olhos arregalados de medo. Ela não os podia ver, mas estava viva. Satisfeita? Perguntou o arqueiro. Orin deu um passo à frente. Se concordarmos em ajudá-lo, para onde essa flecha deve ser disparada? E contra quem? Não contra quem, respondeu Valorian, sua voz ecoando pelas árvores. Mas para onde? Existe um lugar, um portal antigo. Ele se abrirá em 3 noites, quando as 2 luas se alinharem. Se minha flecha não selar aquele portal, algo virá. Algo que eu deveria ter impedido há 200 anos. Bram bufou. Deixe-me adivinhar. Demônios? Mortos-vivos? Talvez um exército de goblins muito irritados? Pior, disse o espectro simplesmente. Uma sombra primordial. Uma criatura de antes dos deuses. Ela foi aprisionada quando Arton era jovem, mas o selo o enfraquece. Eu tinha a flecha capaz de reforçá-lo para sempre. E hesitei. Por quê? Perguntou Orin, genuinamente curioso. Valorian ficou em silêncio por um longo momento. Porque para disparar a flecha, eu precisava de um alvo vivo. Um sacrifício puro. E quando chegou a hora, eu não consegui. O peso daquelas palavras pairou no ar como chumbo. Hiena assoviou baixo. Então você é um fantasma com consciência pesada. Comovente. Mas isso não explica por que precisa de nós. Porque sozinho sou apenas uma sombra. Não posso tocar o mundo físico completamente. Preciso de mãos vivas para alcançar o portal.
de coragem viva para enfrentar o que guarda o caminho. Ele apontou para o norte novamente. O portal fica nas ruínas de Galador, 3 dias de jornada daqui. Mas o caminho... o caminho está repleto de coisas que não querem que cheguemos lá. Bram olhou para seus companheiros. Então, vamos resgatar a garota e salvar o mundo de Quebra? Ou vamos para casa e esperamos que esse tal portal se feche sozinho? Iena revirou os olhos. Você já sabe a resposta, grandalhão. Quando é que algum portal se fecha sozinho? Orin segurou seu símbolo sagrado. Calmir nos guiou até aqui por um motivo. Não posso abandonar Mirabel, nem o mundo. Ele olhou para Valorian. Vamos ajudá-lo, mas assim que terminarmos, você liberta a garota. Juro pelo que resta da minha alma, disse o espectro. E assim, o pacto foi selado. Valorian flutuou à frente, guiando-os pela floresta. A névoa se abria ao seu comando, revelando trilhas ocultas. As horas passaram enquanto caminhavam, e, gradualmente, a tensão inicial deu lugar a algo quase parecido com conversa. Bram, nunca do tipo que ficava quieto por muito tempo, foi o primeiro a falar. Então, Valorian, 200 anos é muito tempo para ficar remoendo um erro. Não ficou entediado. O arqueiro fantasma não se virou. A eternidade não conhece tédio, apenas arrependimento. Que alegre, murmurou Iena. Orin, sempre o diplomata, tentou outro ângulo. Você disse que era campeão de Calmir. O que aconteceu? Por que o Deus da Justiça não o libertou? Porque justiça exige pagamento, respondeu Valorian. Eu falhei. Milhares morreram por minha hesitação quando a sombra escapou pela primeira vez. Só conseguimos aprisioná-la novamente com o sacrifício de um batalhão inteiro. Calmir me deu uma escolha: descansar em paz com minha vergonha, ou permanecer até corrigir meu erro. E você escolheu ficar, disse Orin suavemente. Escolhi. Foi quando a floresta mudou. As árvores ficaram mais densas, mais retorcidas. O chão sob seus pés começou a amolecer, tornando-se lamacento. Um cheiro podre pairava no ar. Iena parou abruptamente. Alguém mais está sentindo que estamos sendo observados? Antes que alguém pudesse responder, algo se moveu entre as árvores. Sombras que não eram sombras. Figuras humanoides, mas distorcidas, com membros alongados demais e olhos que brilhavam com fome. Espectros menores, disse Valorian, sua voz ganhando um tom de urgência. Almas perdidas que a floresta reivindicou. Eles são atraídos pelos vivos. Ótimo, disse Iena, desembainhando suas adagas. Porque eu estava achando esta caminhada muito tranquila. As criaturas avançaram. Havia 5 delas, se arrastando pelo chão, movendo-se de forma antinatural. Bram girou seu machado. Fiquem atrás de mim! O primeiro espectro saltou. Bram rugiu e seu machado cortou o ar, atravessando a criatura. Ela se dissolveu em névoa com um grito agudo. 2 outros atacaram Iena. Ela dançou entre eles, suas adagas brilhando. Sem corpo, sem problema. Cada corte dispersava as sombras, mas elas se reformavam rapidamente. Orin ergueu seu símbolo sagrado, e luz dourada explodiu de suas mãos. Calmir, afaste as trevas. A luz sagrada varreu a área como uma onda, e os espectros recuaram, chiando de dor. Valorian permaneceu imóvel, observando. Quando o último espectro se dissipou, ele falou: Vocês lutam bem juntos. Tivemos prática, disse Bram, limpando o suor da testa. Vão precisar de mais do que prática, disse o arqueiro. Isso foram apenas guardas de fronteira. O que nos espera adiante é muito pior. Iena limpou suas adagas. Sempre é. Continuaram caminhando. A noite caiu completamente, e a floresta ficou ainda mais opressiva. Valorian não precisava de descanso, mas os vivos sim. Acamparam numa clareira que o espectro declarou segura. Enquanto Orin preparava um feitiço de proteção e Bram montava a guarda, Iena se aproximou de Valorian. O arqueiro fantasma estava parado à beira da clareira, olhando para o norte. Posso fazer uma pergunta? Ela disse. Pode. Essa flecha que você precisa disparar ainda requer um sacrifício? Silêncio. Então Valorian respondeu, sua voz baixa.
Sim. Hiena estreitou os olhos. E você já escolheu quem? O espectro se virou para ela, seu crânio espectral impossível de ler. Ainda não. Mas quando chegar a hora, espero que Calmir me guie melhor do que da última vez. E com essas palavras, meus caros ouvintes, a ladina élfica sentiu um frio percorrer sua espinha, porque ela acabara de perceber algo terrível. Um deles não sairia vivo dessa jornada. Ah, meus caros ouvintes, se vocês acham que a coisa já estava tensa, apertem os cintos. Porque o segundo dia de jornada trouxe revelações que fariam até Tenebra, a deusa da traição, aplaudir de pé. O grupo partiu ao amanhecer, ou pelo menos ao que passava por amanhecer naquela floresta amaldiçoada. A luz do sol mal conseguia penetrar o dossel de árvores retorcidas, criando apenas uma penumbra cinzenta e doentia. Valorian seguia à frente, silencioso como sempre. Mas algo havia mudado. Bram notou primeiro. Ele está mais fraco, sussurrou o guerreiro para Orin. Olhe, está quase transparente. Era verdade. A forma espectral do arqueiro oscilava, como uma vela prestes a se apagar. Orin apressou o passo. Valorian, você está bem? O espectro parou apoiando-se em uma árvore. Ou tentando. Sua mão atravessou o tronco. Estou desvanecendo. Quanto mais me afasto do lugar onde morri, mais fraco fico. Preciso de energia. Que tipo de energia? Perguntou Hiena, desconfiada. Memórias, histórias, emoções fortes. Ele olhou para eles com aqueles buracos vazios onde deveriam estar os olhos. É assim que fantasmas persistem, alimentando-se do que nos fazia vivos. Orin trocou um olhar com os companheiros. O que você precisa que façamos? Contem-me. Sobre vocês. Sobre por que lutam. Por que ainda acreditam. A voz de Valorian estava fraca. Lembrem-me do que é estar vivo. Houve um silêncio desconfortável. Aventureiros não costumam falar sobre si mesmos, mas a alternativa era perder o guia. Bram foi o primeiro a falar, sua voz grossa quebrando o silêncio. Eu vou. Minha história é simples. Cresci numa fazenda perto de Petrínia. Família grande, vida dura, mas feliz. Até que bandidos atacaram. Ele apertou o cabo de seu machado. Perdi meu irmão mais novo. Tinha apenas 12 anos. Jurei naquele dia que nunca mais deixaria alguém indefeso sofrer enquanto eu pudesse fazer algo. A forma de Valorian se solidificou ligeiramente. Honra nascida da dor. Conheço bem esse peso. Hiena bufou, mas depois suspirou. Meu turno, então. Sou de Lenórien, a cidade élfica. Filha de ninguém importante. Pelo menos é o que minha família dizia. Eu não me encaixava. Muito impulsiva, muito humana, diziam eles. Então saí. Decidi que se não podia pertencer lá, pertenceria à estrada. À liberdade. Ela sorriu amargamente. E ao ouro, claro. Fuga também é uma forma de busca, disse Valorian, e sua voz soou quase gentil. Todos os olhos se voltaram para Orin. O jovem clérigo hesitou, depois falou. Eu era ladrão, antes de Calmir. Vivia nas ruas de Valcária roubando para sobreviver, até o dia em que tentei roubar o templo do Deus da Justiça. Ele riu sem humor. Patético, eu sei, mas estava desesperado. O sumo sacerdote me pegou em flagrante e, em vez de me entregar à guarda, me ofereceu uma escolha: prisão ou redenção. E você escolheu os deuses, disse Valorian. Escolhi acreditar que poderia ser mais do que minha fome. Mais do que meu passado. Orin tocou seu símbolo sagrado. Calmir me ensinou que justiça sem compaixão é apenas vingança, e que todos merecem uma segunda chance. A forma de Valorian brilhou, tornando-se sólida novamente. Segunda chance, sim. É por isso que ainda estou aqui. Mas antes que pudessem continuar, a floresta se agitou. Não com vento, com algo pior. Sussurros, centenas deles, vinham de todas as direções. Palavras sem sentido que se sobrepunham numa cacofonia enlouquecedora. Hiena cobriu os ouvidos. O que é isso? O coro dos perdidos, disse Valorian, sua voz tensa. Almas que não conseguem descansar. Elas sentem vida próxima e vêm se alimentar. As árvores começaram a sangrar.
Não sangue real, mas uma seiva negra e viscosa que escorria pelos troncos. O chão se abriu em lugares, revelando mãos espectrais que tentavam se arrastar para fora. "Corram!" gritou Valorian. Eles correram. A floresta tornou-se um pesadelo vivo. Raízes se erguiam para tropeçá-los. Galhos se estendiam como dedos famintos. Os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes. Orin tropeçou. Uma mão espectral agarrou seu tornozelo, puxando-o para baixo. Bram virou-se, agarrou o braço do clérigo e puxou com toda sua força. A mão se desprendeu com um som viscoso. "Continue! Continue!" rugiu o guerreiro. Hiena saltava sobre raízes e pedras com graça élfica, mas até ela estava ofegante. "Quanto tempo precisamos correr?" "Até sairmos do território deles", respondeu Valorian, agora flutuando rapidamente à frente. Foi quando viram uma luz, fraca, mas real. Luz do sol verdadeira penetrando através das árvores à frente. "Ali, à borda do coro!" gritou o espectro. Eles explodiram através da última linha de árvores e caíram numa clareira banhada por luz solar. Imediatamente os sussurros cessaram. As mãos espectrais recuaram para as sombras, chiando como se a luz as queimasse. O grupo desabou no chão, ofegante. "Todo mundo vivo?" perguntou Bram entre respirações. "Mais ou menos", gemeu Hiena. Orin ergueu-se lentamente, limpando lama de suas vestes. "Valorian, você poderia ter mencionado o coro dos perdidos antes? Se eu mencionasse cada perigo dessas terras, ainda estaríamos na primeira árvore", respondeu o arqueiro. Foi quando Hiena percebeu. "Espera. Olhem. No centro da clareira havia uma estrutura. Antiga. Muito antiga. Pilares de pedra cobertos de musgo formavam um círculo. No centro, um altar quebrado. E nele, gravadas, estavam runas que brilhavam fracamente. Orin aproximou-se, estudando as marcações. Seu rosto empalideceu. "Isso é um círculo de contenção da Terceira Era." "Sim", disse Valorian, sua voz pesada. "Este é um dos 7 círculos que mantém a sombra primordial aprisionada. Ou pelo menos, mantinha." Bram franziu a testa. "Mantinha? Passado?" O espectro apontou para o altar. Havia rachaduras profundas nas pedras. As runas piscavam irregularmente, como luzes prestes a se apagarem. "Os selos estão falhando, um por um." Este foi o terceiro a quebrar. Quando o 7º ceder, Valorian não precisou terminar a frase. Hiena caminhou ao redor do círculo. "E sua flecha pode consertar isso? Minha flecha pode reforçar o portal central, o último e mais forte selo, mas apenas se chegar a tempo. E apenas se..." Ele hesitou. "Se houver um sacrifício", completou Orin suavemente. Silêncio. Foi Bram quem finalmente falou. "Quem era? O sacrifício que você deveria ter feito há 200 anos?" Valorian permaneceu imóvel por um longo momento. Quando falou, sua voz carregava séculos de dor. "Minha filha." O ar saiu dos pulmões de todos. "Os sacerdotes disseram que apenas sangue de meu sangue poderia alimentar a magia. Ela se ofereceu. Ela tinha 16 anos e se ofereceu porque acreditava em mim, porque confiava que eu faria a coisa certa." As palavras saíam como veneno. E eu hesitei. Por 3 batidas de coração. Foi tudo que a sombra precisou. "Deuses", sussurrou Orin. "Ela morreu de qualquer forma." Quando a sombra emergiu pela primeira vez, minha filha foi uma das primeiras que consumiu. E eu vivi. Vivi apenas o tempo suficiente para ver o que minha covardia causou antes de uma espada me atravessar. Valorian virou-se para eles, e mesmo sem olhos, eles podiam sentir seu olhar queimado de culpa. "E agora entenderão por que hesito novamente. Porque olho para vocês, um guerreiro que perdeu um irmão, uma ladina que busca pertencimento, um clérigo que encontrou redenção, e vejo minha filha. Vejo vidas que merecem ser vividas. Mas um de nós tem que morrer", disse Hiena, sua voz dura como aço. "Sim. E ali, meus caros ouvintes, sob o sol de uma clareira amaldiçoada, 3 heróis compreenderam a verdadeira natureza de seu pacto. Não era apenas uma jornada.
Era uma caminhada em direção a um altar. E um deles não voltaria. E assim, meus caros aventureiros, a verdade caiu sobre eles como uma lâmina fria. Um sacrifício. Inevitável. Final. A noite do segundo dia foi a mais silenciosa que já viveram. Acamparam nas bordas da clareira, onde o círculo de contenção quebrado pulsava com sua luz moribunda. Ninguém falava. Ninguém ousava. Bram afiava seu machado repetidamente, o som metálico cortando o silêncio. Iena olhava para as estrelas, sua expressão ilegível. Orin segurava seu símbolo sagrado, os lábios se movendo em preces silenciosas. Valorian flutuava à distância, como se desse espaço para os vivos processarem sua sentença de morte. Foi Iena quem quebrou o silêncio primeiro. Sua voz era baixa, mas firme. Não tem outro jeito? Magia diferente? Outro ritual? O arqueiro fantasma não se virou. Acham que não procurei? 200 anos percorrendo bibliotecas em ruínas, interrogando espíritos antigos, implorando aos deuses. A resposta é sempre a mesma. Sangue por sangue, vida por vida. Então, por que nós? A voz de Iena ganhou uma ponta afiada. Por que não encontrar um criminoso? Alguém que mereça? Porque o sacrifício deve ser puro, respondeu Valorian. Não em corpo, mas em intenção. Alguém que escolhe morrer por algo maior. Alguém digno. Digno de morrer, disse Bram amargamente. Que honra! Orin finalmente falou, sua voz calma apesar do tremor. E Mirabel, a garota que supostamente você mantém segura, ela também sabe disso. Valorian virou-se lentamente. Ela descobriu por conta própria. É por isso que veio para a floresta, para se oferecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela queria ser o sacrifício. Iena saltou de pé, suas adagas já nas mãos. E você aceitou? Ela é apenas uma criança. Ela tem 16 anos. A mesma idade que minha filha tinha. A voz de Valorian estava quebrada. E eu não pude. Não novamente. Por isso procurei outros. Por isso procurei vocês. Bram levantou-se, sua mão no cabo do machado. Você nos usou, desde o início. Não era sobre resgate, era sobre encontrar substitutos. Não! A voz do espectro ecoou com força surpreendente. Eu ofereci uma escolha. Algo que neguei à minha filha. Algo que nego a Mirabel. Vocês podem recusar, podem ir embora. E eu encontrarei outro caminho. Não existe outro caminho, disse Orin baixinho. Você mesmo disse. Valorian curvou sua forma espectral, como se o peso dos séculos finalmente o esmagasse. Então eu falhei novamente. E quando a sombra despertar, engolirá a Arton. E será minha culpa. Outra vez. O grupo se entreolhou. Raiva, medo, dúvida. Tudo dançava em seus olhos. Foi quando a terra tremeu. Não foi um tremor forte, mas foi suficiente para fazer as pedras do círculo de contenção vibrarem. As runas piscaram violentamente, e por um breve momento, algo se moveu nas sombras entre os pilares. Algo vasto, algo faminto. Está acordando, sussurrou Valorian. Mesmo sem o sétimo selo quebrar completamente, ela sente. Sente que a contenção enfraquece. Iena apertou suas adagas. Quanto tempo temos? Um dia, talvez menos. A noite passou em vigília tensa. Ninguém dormiu. Como poderiam? Cada um sabia que o amanhecer poderia ser o último que veriam. Quando a luz cinzenta da manhã finalmente chegou, Orin reuniu coragem. Precisamos conversar. Os três, sozinhos. Valorian assentiu e flutuou para longe, respeitando o pedido. Os três aventureiros se sentaram em círculo. Bram foi direto ao ponto. Um de nós vai morrer. Então vamos decidir quem. Não podemos simplesmente sortear, disse Iena. Não é sobre sorte, disse Orin. É sobre propósito. Silêncio. Então Bram falou, sua voz pesada. Deveria ser eu, sou um guerreiro. Nasci para proteger. Morrer por um bem maior é o que fazemos. Não. Iena cortou. Você tem uma família que perdeu parte de si. Você é a âncora que os mantém juntos. Eu sou ninguém. Uma elfa sem casa, sem família. Minha morte não deixaria vazio em lugar nenhum.
Isso não é verdade, disse Orin firmemente. Vocês dois têm razões para viver. Eu já estava morto. Nas ruas, roubando, me consumindo. Calmir me deu uma segunda chance. Talvez esse seja o motivo. Para que eu possa finalmente pagar essa dívida. Para que minha morte tenha o significado que minha vida quase não teve. Bram socou o chão. Maldição! Isso não é justo. Nenhum de nós deveria ter que fazer essa escolha. Mas alguém tem que fazer, disse Iena, lágrimas brotando em seus olhos pela primeira vez desde que a jornada começou. Foi quando ouviram um grito, agudo, aterrorizado, vindo da direção onde Valorian estava. Eles correram. O que encontraram fez seu sangue gelar. Valorian estava no centro da clareira, sua forma pulsando violentamente. E ao seu lado, materializando-se da névoa, estava Mirabel, a garota. Mas ela não estava mais inconsciente ou assustada. Estava de pé, firme. E em suas mãos segurava uma adaga. Eu tomo meu destino de volta, ela disse, sua voz surpreendentemente calma. Mirabel, não! Gritou Valorian. Mas a garota não hesitou. Ela correu em direção ao altar quebrado, a adaga erguida. Bram reagiu por instinto. Ele se lançou à frente, seu corpo massivo interceptando o caminho dela. A adaga cravou em seu ombro em vez de seu peito. Não! Rugiu o guerreiro, desarmando a garota com um movimento brusco apesar da dor. Ninguém morre hoje, ninguém! Mirabel caiu de joelhos, soluçando. Mas eu tenho que... É o único jeito. Meu pai disse que... Seu pai? Iena franziu a testa. Foi quando tudo se encaixou. Orin olhou para Valorian, depois para Mirabel, depois de volta para o espectro. Você disse que sua filha morreu há 200 anos. Morreu, confirmou Valorian. Mas Tiates é o deus da ressurreição e profecia, continuou Orin, suas mãos tremendo. Mirabel, ela não é filha de Lord Tevish, é? Silêncio mortal. Então Valorian falou, sua voz quebrada. Tiates me ofereceu um pacto. Ele a ressuscitou, mas sem memórias, sem conhecimento de quem era. Deu a ela uma nova vida longe de mim, para protegê-la de minha maldição. Mas as profecias de Tiates são cruéis. Ela sempre seria atraída de volta. Sempre buscaria completar o que não pôde. Você mentiu, disse Iena, choque em sua voz. Sobretudo, eu protegi, corrigiu Valorian, como deveria ter feito da primeira vez. Mirabel olhou para o espectro com olhos arregalados. Você é meu pai? Não mais, disse Valorian. Você é Mirabel agora, filha de Tevish, com uma vida pela frente, e eu vou garantir que a viva. Ele flutuou até o altar quebrado e tocou as runas com mãos espectrais. Elas brilharam com nova intensidade. O que você está fazendo? Perguntou Orin. Encontrando o terceiro caminho, respondeu o arqueiro. Nem minha filha, nem vocês, nem qualquer vivo. E então eles entenderam. Não, sussurrou Bram. Você não pode... Já estou morto, disse Valorian simplesmente. Mas o que resta de mim, minha essência, minha vontade, minha alma presa entre mundos, ainda tem valor, ainda pode alimentar a magia, se eu me oferecer completamente, se eu aceitar o oblívio verdadeiro. Mas você desaparecerá, disse Orin. Nenhum descanso, nenhuma paz, apenas nada. Melhor que nada do que ver minha filha morrer outra vez, disse Valorian. E pela primeira vez desde que o conheceram, ele soou, em paz. Mirabel se levantou, lágrimas escorrendo. Eu nem te conheço. Por que você faria isso por mim? O arqueiro fantasma se abaixou, tentando tocar seu rosto, mas sua mão atravessou. Porque amor não precisa de memória. E porque dessa vez não vou hesitar. E assim, meus caros ouvintes, o arqueiro que hesitou por 200 anos finalmente encontrou sua coragem. Mas o preço... o preço ainda estava por ser pago. O terceiro dia amanheceu com um céu vermelho sangue. Mau presságio, diriam os antigos. E estariam certos. Valorian guiou o grupo através dos últimos quilômetros até as ruínas de Galador. O que antes fora uma cidade gloriosa agora era apenas pedra quebrada e memórias. Torres caídas, muros rachados, e no centro de tudo, um abismo.
O portal central era uma ferida na própria realidade. Um círculo de pedras negras circundava um buraco que descia para a escuridão infinita. Dessa escuridão vinha um pulsar, como uma respiração, como um coração batendo. A sombra primordial estava quase desperta. É aqui, disse Valorian, sua forma já começando a fraquejar. É agora. Ao redor do portal, runas antigas brilhavam fracamente, o último selo, resistindo com força moribunda. Mas rachaduras percorriam as pedras. Quanto tempo mais aguentariam? Minutos? Segundos? Bram segurou seu machado com força. Então, como fazemos isso? Valorian flutuou até a borda do abismo e apontou para uma plataforma de pedra suspensa sobre o vazio. Eu devo estar ali. E quando as duas luas se alinharem, o que acontecerá em instantes, devo disparar a flecha através do meu próprio ser. Minha essência se tornará o selo. E a sombra dormirá por mais 1000 anos. E você deixará de existir, disse Orin suavemente. Sim. Mirabel deu um passo à frente, seu rosto pálido, mas determinado. A outra forma? Algo que possamos fazer. O arqueiro fantasma olhou para ela. Sua filha, que não o conhecia, que não se lembrava, e sorriu. Ou pelo menos, o que passou por um sorriso em seu crânio espectral. Você já fez, pequena. Você me deu um motivo para finalmente fazer o certo. Foi quando a terra tremeu violentamente. O abismo rugiu. E da escuridão começaram a emergir tentáculos de pura sombra. Não sólidos, mas densos como tinta. Frios como a morte. A sombra estava acordando. Ela sente, gritou Valorian. Sente que o selo está prestes a ser reforçado. Ela está tentando impedir. Os tentáculos açoitaram o ar, destruindo pedras, rachando o chão. Um deles varreu em direção ao grupo. Bram rugiu e golpeou com seu machado, dispersando a sombra. Mas ela se reformou imediatamente. Não podemos feri-la, gritou Iena, esquivando-se por pouco de outro ataque. Como lutamos contra isso? Não lutam! Valorian disparou em direção à plataforma central. Apenas me deem tempo. Protejam a plataforma até que o alinhamento esteja completo. Orin ergueu seu símbolo sagrado e luz divina explodiu ao redor do grupo. Calmir, Deus da justiça, empresta-nos tua força. A luz formou uma barreira, e os tentáculos chiaram ao tocá-la. Mas já estavam enfraquecendo. Havia muitos tentáculos, demasiados. Bram plantou-se como uma muralha, seu machado girando em arcos mortais. Cada golpe dispersava sombras, mas para cada uma destruída, 2 mais emergiam. Não sei quanto tempo podemos aguentar. Iena dançava entre os ataques, suas adagas brilhando. Então aguentamos até não aguentar mais. Na plataforma central, Valorian preparava-se. Ele ergueu seu arco espectral. Retirou a última flecha de sua aljava, aquela que brilhava com luz azulada, gravada com runas de poder. O céu acima começou a mudar. As 2 luas de Arton, vermelha e pálida, moviam-se em sua dança celestial. Lentamente, começaram a se sobrepor. Quase, murmurou Valorian. Quase. Um tentáculo massivo explodiu do abismo, maior que todos os outros. Ele varreu a plataforma, tentando derrubar o arqueiro. Valorian flutuou acima dele por centímetros. Mirabel gritou, correndo em direção ao pai que não conhecia. Não, eu não vou te perder de novo. Mas Iena a interceptou, segurando-a com força. Você não pode. Se interromper agora, tudo estará perdido. Mas ele vai desaparecer. E vamos honrar seu sacrifício vivendo, disse a elfa, lágrimas em seus próprios olhos. O alinhamento estava completo. As 2 luas se sobrepunham perfeitamente, lançando uma luz prateada e vermelha sobre as ruínas. O momento havia chegado. Valorian posicionou a flecha, mas não mirou para o abismo. Mirou para seu próprio peito espectral. Perdoe-me, minha filha, ele sussurrou. Por todos os anos que não pude estar com você. Por todas as vidas que poderia ter protegido. Mas isso eu faço com alegria. E disparou. A flecha atravessou sua forma espectral. E naquele instante, Valorian explodiu em luz pura. Não foi uma explosão violenta. Foi linda. Como 1000 estrelas nascendo ao mesmo tempo.
sua essência, sua alma, tudo o que restava dele se derramou para fora, fluindo ao longo da flecha. A flecha, agora incandescente com a vida após morte de Valorian, mergulhou no abismo. O efeito foi instantâneo. As runas ao redor do portal explodiram em luz cegante. Os tentáculos de sombra se retraíram, chiando em agonia. O pulsar vindo do abismo se tornou um rugido de fúria. E então silenciou. As pedras do selo se fundiram novamente, rachaduras se fechando, runas brilhando com força renovada, mais fortes do que nunca estiveram em 200 anos. E então, silêncio. A sombra primordial estava selada. Por mais 1000 anos, dormitaria. Impotente, aprisionada. Mas Valorian havia desaparecido. Não havia forma espectral. Não havia eco de voz. Nem mesmo uma sombra restava. Mirabel caiu de joelhos soluçando. Ele se foi. Eu nem pude dizer, nem pude. Orin ajoelhou-se ao lado dela, colocando uma mão gentil em seu ombro. Ele sabia. Acredite. Ele sabia. Bram limpou suor e lágrimas de seu rosto. Ele era um homem bom, um herói verdadeiro, e nós vamos garantir que ninguém esqueça isso. Iena olhou para o portal selado, sua expressão ilegível. Então, suavemente murmurou. Descanse, arqueiro, você ganhou isso. Foi quando algo se materializou no ar. Uma luz suave, e de dentro dela uma voz. Não a voz quebrada de Valorian, mas algo mais jovem, mais livre. Obrigado. Era apenas uma palavra, mas carregava paz, carregava liberdade. E então aquilo também desapareceu. Os 4, 3 aventureiros e uma garota salva, permaneceram ali por um longo momento, processando, lamentando, mas também celebrando, porque o mundo estava salvo, porque a escuridão fora contida, e porque um arqueiro que hesitou por 200 anos finalmente encontrou sua flecha verdadeira. Não era direcionada a um inimigo externo, era direcionada a si mesmo, ao seu próprio medo, à sua própria culpa, e ao disparar, ele se libertou. A jornada de volta foi longa, mas tranquila. A floresta das uivantes parecia diferente, mais leve, como se a maldição que a cobrira tivesse se dissipado parcialmente com a partida de Valorian. Quando finalmente entregaram Mirabel de volta a Lord Tavish em Valcária, a gratidão do nobre foi imensa. Ouro, terras, títulos. Ele ofereceu tudo. Mas os 3 recusaram. Ouro, disseram, não era o que buscavam naquela jornada. O que buscavam, encontraram. Propósito, significado, e a lembrança de um arqueiro fantasma que lhes ensinou que coragem não é nunca hesitar, é hesitar, e ainda assim fazer o que deve ser feito. E agora, meus caros ouvintes, chego ao fim desta história. Puxo meu alaúde, afino as cordas e deixo que uma canção final ecoe pelas vigas desta taverna. Havia um arqueiro de tempos passados, que carregava uma flecha e 1000 pecados. Hesitou quando a sombra veio dançar, e por 200 anos vagou sem parar. Mas encontrou heróis de coração sincero, um guerreiro, uma elfa e um clérigo verdadeiro. E quando chegou sua hora final, não hesitou. Fez o disparo crucial. Sua flecha não voou para ferir ou matar, mas para sua própria alma libertar. E agora nas estrelas ele repousa em paz. O arqueiro que finalmente fez o que ninguém mais faz. Ah, sim. E antes que se levantem para ir, deixem-me dizer algo. Valorian, o certeiro, ensinou-nos que todos carregamos flechas que hesitamos em disparar, medos que não enfrentamos, escolhas que adiamos. Mas quando finalmente encontramos coragem, não para nunca ter medo, mas para agir apesar dele, aí é que nos tornamos verdadeiros heróis. E vocês? Que flechas estão hesitando em disparar? Pensem nisso enquanto voltam para casa. E lembrem-se, até um fantasma pode encontrar redenção. Imagine o que nós, os vivos, podemos fazer. Se esta história aqueceu seu espírito, deixe seu like. E junte-se à nossa guilda se inscrevendo em nosso canal, para que possamos continuar a trazer novas histórias. Até a próxima aventura, meus caros. Que Calmir proteja seus passos. Que Tiates ilumine seu caminho.
E que, quando chegarem suas próprias flechas finais, vocês não hesitem.